No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia, eu sou Joel Scali e começa agora o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje vamos falar sobre os 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. Em 1990, o Código de Defesa do Consumidor entrava em vigor, estabelecendo uma série de normas para garantir que as relações de consumo respeitassem os direitos do consumidor. Para conversar sobre os 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, eu vou conversar com José Alexandre Sanches, advogado do escritório Machado Meyer, de Advogados. Igor Brito, diretor de Relações Institucionais do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. No nosso programa, você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Mariana Cerati para a Rádio ONU. Os destaques do Observatório do Terceiro Setor com Isabela Alves e a participação especial do jornalista Frank Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, José Alexandre. Bom dia, Igor. E você que está em sintonia com o Observatório na Brasil Atual. Em todo o nosso programa, até as eleições, a gente sempre repercute a importância das eleições municipais para o processo democrático do país. Você está esperançoso que, por exemplo, o segmento dos jovens que vivemos na pandemia possam se interessar e votar nas eleições municipais de novembro? Eu acredito que sim, né? Eu sou uma pessoa bastante esperançosa com relação à política, né? Eu espero que eles despertem o interesse e que compareçam às urnas, né? Claro, com as suas máscaras, seu álcool gel, e tenham também a análise bastante cuidadosa dos candidatos a escolher, tanto para a vereança como para as prefeituras do Brasil afora. Você não teme que os valores continuem iguais e será eleita a pessoa, não o partido, não as propostas, mas o candidato mais conhecido? Sim, esse é um risco que nós vamos correr, sem dúvida, né? Acho que isso, infelizmente, já é uma tradição da política brasileira, uma tradição, digamos, ruim, né? Por quê? Porque nós estamos estruturados de uma forma de falar de figuras e não de propostas, né? Acho que um caminho, não é o nosso programa hoje, né, Joel, mas acho que uma coisa que a gente podia até pautar, um caminho seria a eleição em listas, né? Ou seja, nós votamos em propostas e não exclusivamente em pessoas, que é o que acontece nos dias de hoje. Muito bem, está aí a palavra do Frank Valverde a respeito das eleições municipais. No Observatório do Terceiro Setor tem uma campanha institucional. Você deve votar para lutar pela nossa democracia. Agora eu vou apresentar os convidados do programa de hoje, porque o assunto é o Código de Defesa do Consumidor. O advogado Zé Alexandre Sanches. Olá, Zé Alexandre, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Joel. Olá, Franklin. Olá, Igor. Um prazer estar com você e parabenizando você pela temática escolhida. Qual é a importância de se comemorar 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, Zé Alexandre? Veja bem, Joel, na verdade, o Código de Defesa do Consumidor talvez seja uma das maiores conquistas do Brasil democrático, do Brasil pós-85. Eu entendo que ele veio logo após aí o processo de constituinte, já foi inserido como uma norma constitucional, pouca gente sabe disso, mas ele já estava no ato das disposições transitórias da Constituição de 88 e foi alçado, portanto, o sistema do consumidor brasileiro, que é um dos mais modernos do mundo. Ele foi alçado ao nível constitucional e trouxe aí, colocou o Brasil na vanguarda das relações de consumo nos 4 continentes. Eu diria que o Código de Defesa do Consumidor brasileiro talvez seja um dos melhores do mundo mesmo, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Bom dia, Igor Brito. Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Olá, José Alexandre. Como vão? Prazer Igor, estar com vocês. O Zé Alexandre fez uma trajetória histórica rápida, né? Nós temos um Código de Defesa do Consumidor dos mais avançados no mundo. Mas no dia a dia o consumidor percebe, e vocês do IDEC têm mais informações sobre isso, ainda é desrespeitado em questões básicas, né? Olha, Jó, tem uma coisa muito interessante que
que assim, a partir da perspectiva nossa, que nós temos de estudar muitas reclamações, né, diariamente, o IDEC, como toda instituição de defesa do consumidor, a gente necessariamente tem esse trabalho, esse ônus, desafio de todo dia estudar as reclamações, os diversos índices de reclamações de consumidores que nós temos em sistemas públicos e hoje até em sistemas privados, né, de registro de reclamações. Uma coisa, como você perguntou agora há pouco para o José Alexandre, né? Se a gente tem motivos de comemorar, por um lado, sim. Você está certo quando a gente percebe um apelo muito grande da população, da sociedade, pelo respeito dos seus direitos, né? Isso talvez é também um motivo de comemoração, porque se vocês se lembrarem do cenário da população brasileira, né, do comportamento dos consumidores antes de 1990, era um comportamento de omissão, né, de submissão total, típico de uma cultura, né, formada a partir da censura, da impossibilidade de reclamar, do medo, né, de protestar e de reclamar. Então, o que aconteceu de lá para cá? Uma mudança na postura das pessoas. Hoje as pessoas sabem, elas não conhecem plenamente talvez seus direitos, né? Obviamente, num país com índices de educação tão baixos, muito difícil esperar que as pessoas conheçam seus direitos, mas hoje elas sabem que têm direitos no mercado de consumo. Então hoje as pessoas, elas não deixam de reclamar, elas reclamam, elas protestam. Acho que o que a gente pode comemorar nesses 30 anos é essa mudança de comportamento das pessoas em razão do seu relacionamento com o Código de Defesa do Consumidor. Mas aí está o problema, Joel. As pessoas se veem obrigadas a reclamar demais. As pessoas acabam tendo que gastar muito tempo das suas rotinas, dos seus dias, reclamando, né, sobre a qualidade de produtos e serviços, reclamando de contratos que não foram cumpridos. Ou seja, o nível de insatisfação do consumidor brasileiro é muito grande em relação ao mercado de consumo, aos produtos e serviços que Falando são nesse colocados no nível de mercado. insatisfação, falando nesse nível de insatisfação, como você citou, quais foram as principais reclamações durante a pandemia? Olha, as instituições financeiras continuam batendo todos os recordes, né? Proporcional ao recorde da taxa de juros cobrados pelos bancos no Brasil, são os rankings de reclamações de consumidores contra as instituições financeiras. Elas não saem do topo de qualquer índice de reclamação, de qualquer PROCON, de qualquer cidade do Brasil e também dos outros sistemas hoje pulverizados de reclamação, né? Em momentos de crise, obviamente, isso se intensifica. Mas, Joel, durante a pandemia, um novo problema, né, surgiu, né, e saltou aos olhos. São as reclamações relacionadas ao comércio eletrônico. É natural, as pessoas passaram a ter muito mais dependência dos contratos eletrônicos da compra e venda pela internet. E o mercado brasileiro não estava preparado para isso. Na verdade, ninguém estava preparado, nenhum mercado estava preparado, né? E nem mesmo os grandes e pequenos empreendedores do comércio eletrônico. Então as pessoas reclamam demais disso, né, de produtos que não são entregues, associado a um problema de sistêmico dos Correios, da empresa de Correios, né, somado a uma greve dos Correios também durante a pandemia, me parece. Então, esse problema, né, relacionado a compras e vendas pela internet saltou aos olhos. E em vários PROCONs também, Joel, as reclamações contra concessionárias de energia aumentou em mais de 1000%. Em 1000%. Nossa, é um número expressivo, né? Eu queria repercutir com o Zé Alexandre. O Igor falou do comércio eletrônico durante a pandemia, Zé Alexandre. Você acredita que o Código de Defesa do Consumidor precisa se adaptar a essa nova realidade do comércio eletrônico? Precisa haver mudanças para contemplar os direitos do consumidor? Na verdade, ele já traz uma gama de normas que protege o consumidor no que tange às relações comerciais eletrônicas. Então, na verdade, você tem hoje, Joel, quando eu falo, e eu disse no início da minha fala, que você tem um sistema do consumidor, então ele é um sistema que você tem a Constituição Federal, você tem o CDC, que é a principal lei ordinária, que traz o maior conjunto de normas e princípios de defesa do consumidor, e você tem uma gama de legislações extravagantes, leis esparsas,
que também vêm ao longo do tempo, e são legislações de consumo, que vêm trazer a regulação desses novos formatos. Então, as relações contratuais eletrônicas. Agora, você veja bem, agora acabou de entrar em vigor a LGPD também, que traz aí, não em sua essência maior, que é assim, a proteção de dados, mas também traz e resvala com os direitos do consumidor. Então, assim, a legislação vem acompanhando a mudança das relações comerciais e relações civis em geral da sociedade. Zé Alexandre, o ouvinte que acompanha nosso programa falou: nossa, nós temos um Código de Defesa do Consumidor de 30 anos, ele está atual, mas quando eu vou fazer uma reclamação do ponto de vista legal, aí começa o problema. Está mais fácil o cidadão comum entrar com uma ação em relação ao produto inadequado que ele comprou e recebeu em parte ou não recebeu, enfim? Sim. Olha, eu vou falar pelo lado das empresas e também pelo consumidor, que eu já defendi também muitas vezes o consumidor em muitas situações. Mas hoje a coisa mais fácil de se fazer é uma denúncia por infração ao Código de Defesa do Consumidor. Se você vai ao PROCON, e aí você pode fazer até a denúncia eletrônica, já se inicia um processo administrativo, a empresa é notificada a resolver a situação. Se não resolver a situação no âmbito do PROCON, você pode ir para o juizado de pequenas causas, você pode ir para a justiça comum. Então, hoje, o consumidor tem na mão dele uma gama de instrumentos para fazer valer o seu direito. É o que o Igor falou. Agora, na verdade, você está tendo um exacerbamento dessa postura do consumidor que muitas vezes vai além da conta. Então, na verdade, a gente tem que achar aí um meio termo para equilibrar novamente as relações. Mas eu acho que o avanço nesses 30 anos foi assim enorme e os tribunais acompanharam, os tribunais vêm com uma jurisprudência muito boa, uma jurisprudência bastante protetiva do consumidor. E a gama de instrumentos que o consumidor hoje dispõe é uma gama enorme. Então, ele pode realmente se valer aí, o IDEC faz esse trabalho aí como uma instituição também de defesa do consumidor, mas ele pode nem, na verdade, ele já tem os instrumentos, ele na pessoa física dele hoje, capazes de fazer valer os seus direitos. Ô Igor, você já citou que o consumidor está mais consciente, né? Ele reclama mais do produto que ele recebe, ou seja, ele já tem uma outra visão. Que outras mudanças aconteceram nesses 30 anos que levaram o consumidor a produzir uma nova consciência a respeito das relações de consumo no país? Olha, Joel, certamente a gente tem que considerar esses impulsos, né, esses movimentos que a gente vê da sociedade de consumidores, muito relacionados também aos movimentos do mercado de consumo. Né? Ou seja, os diversos agentes de mercado, operadores de mercado, adotando determinadas práticas, determinando novos modelos de negócio, vai obviamente influenciar no comportamento e exigências nas expectativas das pessoas. Né? Acho uma coisa muito importante para a gente destacar nesse sentido é que não existe em nenhuma parte do mundo nenhum fenômeno de busca de consumidores por determinados direitos ou movimentos de pessoas à justiça, aos judiciários, aos sistemas de defesa do consumidor, se não houver um problema gerado pelos fornecedores, pelos operadores de mercado. Ou seja, esse movimento de exigências de direitos das pessoas, ele decorre sempre, 100% das vezes, ele não é espontâneo. Né? Não é uma catarse coletiva das pessoas, agora a gente vai começar a exigir esses direitos porque deu na cabeça de todo mundo. Ninguém gosta de reclamar, Joel. O brasileiro não é reclamão. Né? A gente não vive no Brasil um movimento de conflitualidade no sentido de que as pessoas são conflituosas. O brasileiro não é beligerante. O brasileiro não busca justiça se não há um motivo. E a pior experiência que uma pessoa pode ter no Brasil é ter que procurar justiça. É horrível. O sistema judiciário no Brasil é horrível, né? Mesmo porque ela não confia nele, né? Ela não confia. Historicamente,
E é, O sistema de justiça para pobre não funciona, né? Falando e é claramente. difícil confiar num sistema lento, num sistema moroso, que só é eficiente em determinadas capitais para uma determinada população que tem um certo poder aquisitivo. Então, o que nós vivemos no Brasil é realmente uma cultura de infração da lei. Os maiores litigantes, o maior número de reclamação está concentrado num número muito pequeno de empresas. Então, o que a gente precisa mudar no Brasil, na verdade, essa é hoje a expectativa de direitos que as pessoas têm, Joel. Respondendo então a sua pergunta, dei uma volta para respondê-la no sentido de o que as pessoas querem hoje. As pessoas hoje estão buscando direitos e forma de solucioná-los que elas não precisem buscar a justiça. As pessoas estão buscando, estão pleiteando dos poderes públicos maneiras em que as empresas parem de dar problemas para elas, para os consumidores, né? Isso é uma coisa interessante. E é claro que a pandemia fez despertar isso, porque agora as pessoas querem soluções ao alcance dos dedos, né? Ao alcance ali de dentro da sua casa. E eu acho que o sistema de justiça ele vai ter que se adaptar a isso, né? Já está se adaptando, mas ele vai ter que acelerar bastante isso, como também vai surgir outras portas, né, de solução dos problemas. E novos direitos também estão surgindo, já. A gente poderia apontar vários direitos específicos. Agora, com as rematrículas, por exemplo, das escolas, está surgindo aí E ao longo do programa, direito. eu quero que você continue com esse assunto, que ele é Tá muito bom. importante na área de educação. Mas, em síntese, a fala do Igor é que o cidadão comum quer que seus direitos sejam respeitados. Né? Muito bem, agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. O Banco Mundial Covid-19, o Banco Mundial diz que a Covid-19 aprofundou transformações no mundo do trabalho. A repórter Mariana Serati tem as informações. O Banco Mundial lançou um estudo mostrando como a Covid-19 está acelerando e aprofundando as transformações no mundo do trabalho, que já eram visíveis nas últimas décadas. O documento foca na América Latina e no Caribe. Antes da pandemia, a região já estava vivendo uma quarta revolução industrial, marcada pela rápida inovação tecnológica e também pela desindustrialização prematura, que limitou o aumento do número de vagas na indústria manufatureira. A América Latina e o Caribe já vinham sofrendo com o fim da chamada década de ouro, de desenvolvimento acelerado e melhorias nos indicadores sociais que ocorreram entre 2002 e 2013. Com o distanciamento social causado pela Covid-19, a digitalização se tornou mais importante para apoiar as atividades econômicas, mas ela também colocou milhares de empregos em risco na região da América Latina e do Caribe. Todos esses fenômenos impactaram principalmente os trabalhadores com baixos salários, sem educação formal e com empregos informais, que exigem contato direto com o público. É urgente retomar o crescimento econômico e criar mais e melhores empregos, segundo o novo relatório do Banco Mundial. Para isso, o documento traz diversas recomendações. Uma delas é atualizar a legislação trabalhista a fim de incentivar o emprego e apoiar a formalização. Com mais empregos formais, será possível expandir a cobertura das políticas de proteção social. Outra recomendação é investir em saúde, educação e nutrição, com o objetivo de melhorar o capital humano, ou seja, a capacidade produtiva dos trabalhadores. Diante das novas tecnologias de automação, a reciclagem dos profissionais da América Latina e do Caribe também será muito importante. Dessa forma, eles estarão prontos para assumir os postos de trabalho do futuro. Finalmente, o estudo defende foco nas reformas políticas para aumentar a produtividade no setor de serviços. Ele já emprega 60% da força de trabalho da América Latina e Caribe e terá papel cada vez mais importante nos próximos anos. Do Banco Mundial para a ONU News, Mariana Serati. Muito bem, continuamos com o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós estamos falando sobre os 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, com o advogado José Alexandre Sanches e o diretor de Relações Institucionais do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o Igor Brito. Muito bem, Franklin. Esta matéria, nós já temos mais de 13 milhões de brasileiros estão sem emprego. A pandemia veio a agravar o desemprego no país. Como retomar o crescimento? Como fazer o Brasil um país onde todos os brasileiros tenham acesso a uma boa educação, a um emprego decente?
É verdade, Joel. Acho que com a pandemia tudo se agravou, né? Inclusive tem um dado aí que a gente vai ter que discutir isso em breve, que é a questão do trabalho remoto, né? Ela pauta uma série de problemas para serem administrados que não estavam muito claros na legislação, né? Que não estão muito claros na legislação. Isso vai ter que ser discutido e em breve com uma certa urgência. Agora, essa situação que nós estamos vivendo, eu vejo só uma saída. É o Estado necessário, né? Vive-se pedindo o Estado mínimo, mas não há outra saída. O Estado tem que entrar e resolver esses problemas. Por quê? Porque é de responsabilidade dele. Ele é que tem que pautar, ele que tem que apresentar os caminhos para ser essa solução. Deixar por conta do mercado, a situação só irá piorar, né? Com a questão da uberização de uma série de profissões, né? Com a questão da pandemia, essas pessoas ficaram marginalizadas, porque elas não podiam trabalhar, não tinham como trabalhar. E essa é uma questão, acho que o Estado tem que entrar. E, Joel, eu queria colocar aqui um dado para o José Alexandre e para o Igor debaterem. Nós fizemos uma enquete, nós do Observatório do Terceiro Setor fizemos uma enquete, e nossa enquete nós perguntamos o seguinte, tá? Se os usuários, se eles acreditavam que os direitos do consumidor são respeitados. E olha só o resultado, Joel. 94% das pessoas disseram que não. E apenas 6% disseram que sim, que os seus direitos eram respeitados. É uma enquete, tudo bem, não tem um valor científico, agora mostra, de uma certa forma, a percepção da população com relação aos seus direitos. O José Alexandre e o Igor, que trabalham com essa área, essa percepção eles veem que está correta do consumidor brasileiro, dos usuários de maneira geral, ou eles estão sendo pessimistas demais? José Alexandre. Você precisa ligar o seu microfone, José. Muito bem, Franklin, eu acho que para a população em geral, talvez, eu não sei, realmente a gente não sabe o grau científico dessa pesquisa, a abrangência dela, mas para a população em geral, talvez realmente tudo que diga respeito à violação de direitos, via de regra, a população já tem um posicionamento contrário, porque o brasileiro é muito lesado, e esse é um fato. Então, talvez o escopo da pesquisa ele abranja talvez esse sentimento maior. Olha, a instituição não respeitou meu direito, o comerciante não respeitou meu direito. Mas talvez eu creia que a pesquisa ela não tenha sido tão focada em direitos do consumidor, mas sim direitos em geral. Talvez direitos ao consumidor, até pelo avanço que teve nesses 30 anos, talvez a população, e eu realmente eu não sei, talvez a população não tenha esse sentimento com relação a consumo, porque realmente ela avançou muito, o comerciante hoje tem muito medo, o fornecedor de serviço tem muito medo de desrespeitar os direitos do consumidor, embora ainda haja muito desrespeito, mas eu creio que talvez a pesquisa reflita um sentimento da população de violação em geral dos seus direitos. Aí eu até concordo. Só para esclarecer, José Alexandre, foi feita uma enquete, né? Ou seja, a enquete não tem o rigor científico, né? Mas, de uma certa forma, é feita de uma maneira espontânea, mas, de uma certa forma, serve como um termômetro do que pensa a maioria das pessoas. E, no caso, a questão levantada era sobre os direitos do consumidor. A pergunta era exatamente sobre os direitos do consumidor. E o curioso é isso, que espontaneamente 94% das pessoas se manifestaram que acreditam que estão sendo desrespeitados, né? Todo mundo já teve essa experiência na vida, Zé Alexandre. Eu me lembro que há uns 6, 7 anos atrás, eu mesmo vi um anúncio na internet de um perfume importado. Claro, e aí eu resolvi comprar para minha namorada, custava R$100 e poucos na época, preço razoável. Bom, imediatamente eles responderam que já estava esgotado e me ofereceram outros produtos que sempre eram mais caros daquele que eu tinha pago. Quer dizer, eu tinha um valor para ser trocado por um produto que eu nunca queria. Eu queria o perfume, que eu achei que adequado e o preço razoável. Então, todo mundo já teve uma experiência negativa em relação nesse processo do consumidor, né? Eu concordo com você, João, mas eu acho que também de outra vertente, eu acho que as empresas se preocupam também hoje muito mais com o consumidor do que 30 anos atrás nem se diga, mas do que há 10 anos ou
um intervalo de tempo até menor. Se você hoje faz uma ligação, esses telemarketers que te ligam para operadoras em geral, tal, concessionárias, todas são gravadas, porque na verdade eles têm muito medo, as empresas têm muito receio hoje de que qualquer infração aí gere uma ação judicial ou uma reclamação no Procon. Então, eu acho que de parte a parte houve, na verdade, avanços. Eu acho que as ofertas hoje são muito melhores, o fornecimento de serviços e produtos melhorou e o respeito ao consumidor melhorou. Mas eu concordo que o consumidor, em geral, ele talvez ainda tenha um sentimento de que está sendo desrespeitado. Eu concordo com essa visão dele, mas eu acho que a realidade fática é um pouco diferente. Eu queria escutar o Igor também. Igor, o Zé Alexandre apresentou uma visão otimista a respeito da pergunta do Franklin. Eu quero saber sobre essa pesquisa. Qual é a sua opinião? Bom, vou falar a partir de evidências mesmo, Joel, Franklin, José Alexandre. Essa pesquisa, obviamente, ela confirma os dados científicos que são produzidos em pesquisa de reclamações de consumidores. Então, vamos partir do seguinte pressuposto, Joel e Franklin. Os números, vamos buscar os dados, por exemplo, os dados do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, né? Nós temos por volta de 900 PROCONs espalhados pelo Brasil, entre PROCONs que estão administrados por estados, por governos de estados e por municípios, por prefeituras, né? Grande parte deles, não todos eles, mas grande parte deles estão interligados para uma mesma plataforma. É uma plataforma muito antiga, está sendo modernizada agora mais recentemente pelo Ministério da Justiça, mas é uma plataforma em que reúne os dados de reclamações de consumidores nos PROCONs ao redor do Brasil. O número de reclamações de consumidores, ele aumenta proporcionalmente com o aumento da população de brasileiros. Significa dizer que o número de insatisfação das pessoas com os produtos, os serviços, com o atendimento e com a solução que as empresas dão, a grandíssima maioria das pessoas, antes de, obviamente, gastar o tempo delas buscando um serviço, uma fila de atendimento no Procon, é claro que essa pessoa tentou antes falar com o saque da empresa, com a ouvidoria da empresa, né? O brasileiro não vai gostar de ficar enfrentando fila assim, tanto se ele não tentou resolver antes. Significa dizer que o sistema de atendimento das empresas para solucionar o problema dos consumidores, Franklin, no Brasil, ele é péssimo quando comparado aos países que se desenvolveram mais economicamente, socialmente, porque entenderam que a melhor estratégia de marketing para um mercado de consumo é minimamente respeitar a lei. Nós temos, como eu disse, no Brasil, uma cultura de violação de lei. Vale muito a pena no Brasil você descumprir um direito do consumidor, porque é muito mais barato você no Brasil pagar as indenizações ou até as multas de PROCONs que demoram muito a vir, né? E são muito pequenas, perto da receita que se gera com o descumprimento desses padrões mínimos de reclamações. Então, Franklin, para corroborar essa pesquisa, vou trazer uns dados para vocês. Olha, todas as plataformas de solução de reclamação de solução alternativa das reclamações, nós temos, por exemplo, uma mais moderna hoje que é pública, é o consumidor.gov.br, que é administrado pelo Ministério da Justiça, mas tem também esses sistemas, né, de reclamações dos PROCONs, que é o SINDEC. Mas tem os sites privados também, várias empresas agora estão investindo nesse negócio também, né, de tentar solucionar reclamações de consumidores. A média de resolutividade é de 70% a 80%. Ou seja, 70% a 80% das pessoas que reclamaram e disseram que esse problema foi resolvido no meio dessas plataformas. Bom, e aí eu digo para vocês, o mercado normalmente comemora esse dado. Nossa, nós estamos conseguindo resolver 80% das reclamações. Bom, a gente olha com um olhar muito crítico, muito triste disso. Significa que 80% das pessoas que reclamaram estavam certas. Esse também é o índice do CNJ, o índice de justiça em números, Franklin, né? A grandíssima maioria das pessoas que entram com ações contra a empresa como consumidoras vencem a ação. A grandíssima maioria. Significa que elas estavam certas.
significa dizer que a gente não deveria comemorar esses dados, eles não deveriam existir, ou seja, as pessoas não precisariam estar indo reclamar. E se elas estivessem erradas, elas perderiam a ação, ou as empresas, obviamente, não devolveriam o dinheiro delas, não trocariam produto, não atenderiam a reclamações delas. Então, Franklin, as pessoas estão insatisfeitas porque a grande maioria da população brasileira passou mais de uma vez, né, dos últimos dias tentando resolver um problema relacionado aos seus direitos. Quanto mais o tempo passa, Joel, mais o Código de Defesa do Consumidor cola na população. Mais vocês na imprensa ajudam as pessoas a entenderem que elas têm direitos. Então, obviamente, é um processo de emancipação do consumidor brasileiro e da família brasileira, porque eles vão conhecendo mais seus direitos e vão reclamar mais. E, obviamente, um mercado que não está preparado para resolver essas reclamações dos consumidores espontaneamente, como acontece em outros países. Joel, na Espanha, Portugal, nos Estados Unidos, na Alemanha, não existe PROCON. Não existe um lugar para a pessoa reclamar, um órgão público para a pessoa reclamar. E por que não existe? Porque o nível de respeito das empresas aos direitos do consumidor já é espontâneo. As pessoas não precisam procurar o Estado, porque as empresas já... E lá a justiça funciona para o cidadão comum também, né? Muito mais rápida. Agora, você tocou num assunto rapidamente, eu quero resgatar, porque ele é fundamental aqui na pandemia, que é a educação. Algumas escolas particulares agora vão renovar o seu contrato, os pais, né, vão renovar com as escolas no final do ano. Tivemos a pandemia, que é um momento excepcional na história, né? Ninguém queria isso, mas teve. Então, as crianças e os adolescentes estão acompanhando via online, né? Tendo suas aulas de online. Na renegociação, é possível que as escolas tenham que abaixar, é direito do consumidor pedir que se abaixe o valor das mensalidades? Como é essa situação hoje em relação a milhões e milhões de pais, né, que estão com seus filhos em escolas particulares, com contratos assinados e que não foram cumpridos, obviamente não por causa da escola, mas por causa da pandemia? Como renegociar isso agora, no final do ano? Estamos aí há 2 meses e meio, né, do final do ano. Eu, Joel, Igor, o Alexandre. Exatamente. Você. Joel, olha, Você que levantou esse assunto importante. Pronto. Joel, tá aí uma pergunta de difícil resposta. Nós temos vários municípios, vários estados tentando encontrar um ponto de equilíbrio disso. Várias leis estaduais foram aprovadas em assembleias legislativas para tentar solucionar aquilo que as associações de pais, as entidades representativas das famílias, estudantes, de um lado, e as categorias dos empresários de escolas de outro, não conseguiram espontaneamente resolver, né? Ou seja, as tentativas de acordo, as partes foram muito estimuladas no início da pandemia. Vamos buscar um acordo, aqueles que estão precisando de um desconto, tentem acordo com as escolas evitem os problemas, e faculdades particulares, né, evitem problemas e reclamações, fornecendo descontos para as famílias. Isso não foi o suficiente para pacificar esse grande conflito entre pais que queriam a diminuição do valor das mensalidades, escolas que não poderiam ou não queriam dar descontos proporcionais. Então, muitas leis surgiram em vários estados, elas foram judicializadas, inclusive, muitas dessas leis foram judicializadas, então não há muitas respostas. Ministério Público, alguns estados, como Minas Gerais, por exemplo, o Ministério Público promoveu ações judiciais, inclusive ações coletivas foram propostas, o judiciário acabou recebendo muito isso. É um ponto de equilíbrio muito difícil, essa questão do equilíbrio financeiro na pandemia e a pluralidade, né, Joel, de famílias também, porque tem famílias que precisam desses descontos porque foram impactadas e outras famílias que pedem o desconto porque identificam uma diminuição na qualidade do ensino. Você tem escolas que estão com desempenho maravilhoso, estão, né, na medida do possível, se adaptando e conseguindo fornecer bons serviços de maneira remota. E outras instituições de ensino que ignoraram qualquer busca por um padrão mínimo de qualidade estão com desempenho horrível, né, de fornecimento de ensino. É difícil a gente conseguir achar uma solução generalizada. O que a gente está vendo agora, e até uma outra pergunta que você tinha feito antes, né, quais que são os novos direitos, esse problema ele volta
esse problema que surgiu, esses questionamentos que surgiram em março, né, eles voltam agora porque nós estamos em período de rematrícula. E agora as pessoas, né, estão exigindo o que vai estar constando no contrato, o que vai estar na cláusula do contrato. Joel, a gente acha, nós no IDEC achamos que surgiu um novo direito. A pandemia fez surgir um novo direito relacionado ao ensino público e privado, que é um direito que está garantido no Código de Defesa do Consumidor, mas talvez não lido para essa percepção de pandemia, que é o direito de escolha. É o direito de escolha. O estado do Ceará, por exemplo, parece que já saiu na frente. O governo do Ceará já conseguiu pacificar isso entre as escolas particulares e públicas, e as notícias que saem de lá é que os pais ganharam, as famílias ganharam um direito de escolher se elas querem continuar no ensino remoto, e ele, obviamente, tem que seguir um padrão de qualidade, né? Que consiga cumprir o currículo, que consiga cumprir as metas de ensino e aprendizagem, mas também um direito de frequentar as aulas presencialmente com novos padrões de segurança. Ou seja, tem famílias que precisam continuar em casa e famílias que precisam frequentar o ambiente físico da escola. A escola agora surge com um novo dever, um dever de se adaptar a essas escolhas das famílias. Isso vai precisar ser regulamentado, João. Isso vai precisar ser regulamentado para garantir qualidade mínima nesses dois ensinos, né? Isso vai ser precisar regulamentado com uma evolução da educação, porque os professores neste momento estão aprendendo a dar aula de uma forma muito diferente, com metade ou parte da turma sentada nas cadeiras e outra parte de dentro de casa. Eu nem sei se a educação desenvolveu uma técnica de ensino pedagógica para isso, mas vai ter que ser necessário. Essas duas opções estão muito relacionadas com a nossa crise sanitária, com a vinda da vacina, né? E aí, em cima disso, que se farão as escolhas, ou remota ou presencial. Zé Alexandre, eu quero ouvi-lo. O que é necessário para o consumidor fazer valer os seus direitos durante a pandemia nessa perspectiva? Olha, eu não quero aula mais presencial, eu quero remoto, ou não quero remoto, eu quero presencial, e quero abaixar o custo da mensalidade que eu pago para o meu filho, ou seja, na escola média ou no ensino superior. O que eu tenho acompanhado, Joel, na verdade, o Igor colocou bem, na verdade você tem várias situações, você não tem uma uniformidade de decisões com relação a esses direitos, mas é fato, na minha perspectiva, que o judiciário não pode ficar inerte numa situação de crise econômica dessa, e pais que eventualmente estão, e muitos estão, né, enfrentando situação de desemprego. Eu acredito que os contratos devem de fato ser revistos, que deve ser feita uma adequação, um parcelamento, uma diminuição das parcelas, enfim, eu acredito muito que essa situação que a gente enfrenta hoje é uma situação que a gente chama de força maior, porque realmente é uma situação de, vamos dizer a seguinte, de calamidade pública, né? Aqui nós chegamos, e o judiciário não pode ficar inerte a essa situação. Então, eu acredito que aqueles que estão enfrentando dificuldade, os pais que estão enfrentando dificuldade, devem se valer do poder judiciário mesmo para buscar que o judiciário intermedie e remedie essa situação. Dando um exemplo prático, Zé Alexandre, dando um exemplo prático, o pai que perdeu o emprego ou teve seu salário reduzido, ele pode exigir na justiça que a mensalidade da escola do filho abaixe correspondente ao que ele perdeu Você sabe, com o Joel, seu salário? que chegou a sair medida provisória com relação inclusive, a valores devidos. O Igor acompanhou muito bem isso daí. Na época da pandemia, o Poder Legislativo também não ficou totalmente inerte e acabou trazendo aí, tentando remediar essa situação. Mas eu tenho absoluta certeza de que se o pai for com um pleito desse ao judiciário, e você tendo um juiz consciencioso do lado de lá, ele vai conseguir ter uma solução que vá, ao menos em parte, solucionar o problema dele. É o que o Igor falou, não tem uma uniformidade de decisões, mas eu teria condições, como advogado, e outros advogados, tem muitos advogados competentes aí, teriam condições de manejar uma ação para esse pai, essa mãe que está desempregado, visando a diminuir a parcela ou um maior parcelamento ou até uma carência inicial das parcelas, porque você tem uma situação aqui de onerosidade excessiva, que a gente chama,
uma situação de força maior que gera uma onerosidade excessiva para aquele pai desempregado, e o judiciário não fica inerte numa situação dessa. Tenho ouvido muita gente me falar que conseguiu, em situações de locação, conseguiu carência, conseguiu deixar de pagar aluguel, em situações também de financiamento bancário, e eu creio que essa situação de educação, contrato de educação, é a mesma coisa, e até, na verdade, deve ser mais resguardado ainda, porque você está com o interesse do educando, do menor, você está lidando com um direito básico do cidadão, que é a educação, né? Você falou na sensibilidade do Poder Judiciário, mas durante a pandemia, mais de 6 mil famílias foram remanejadas. Algumas foram expulsas por ocuparem o lugar indevidamente, outras porque não pagaram o aluguel pela crise pela crise que o país vive. Esperamos que o Judiciário passe a ter uma visão social macro, né, para tratar dessas questões da moradia e da educação também. Eu acho que aqui, Joel, na verdade, você tem toda a razão no que você fala. Eu acho que o Estado brasileiro ele precisa investir mais na máquina judiciária. Então, você precisa de mais juízes, você precisa de mais defensores públicos que verifiquem uma situação dessas 6 mil famílias e busquem o direito delas, porque, eventualmente, é uma carência de servidores que faz com que uma situação dessa chegue a esse ponto, você entendeu? Porque eu acredito muito no juiz consciencioso do outro lado, que dá a canetada e fala, olha, não vai despejar, não vai remanejar, não vai reintegrar na posse. Então, assim, eu acredito que o Estado, na verdade, a estrutura estatal brasileira houve avanços, mas ainda ela é aquém do que precisa. A população cresceu, os desamparados nessa crise Aumentou, a proporção aumentou exponencialmente e você precisa dar meios à população de se proteger. Como que você dá meios? Contratando defensores públicos, fazendo concurso tal, e fazendo com que o lado de lá receba as reclamações, porque muitas vezes é uma inércia, você não tem quem defenda aquele cidadão e, obviamente, você não vai ter a prestação jurisdicional, você não vai ter o juiz que decida do outro lado. E então, não produza, né? É uma loucura isso, Alessandro. E não produza contradições, é um círculo vicioso, pernicioso, digamos assim, que infelizmente acontece numa situação dessa. O Brasil hoje, ele precisa... Nós vivemos uma contradição no país. De um lado, nós temos o Estado pedindo isolamento e, do outro lado, o Estado colocando as famílias na rua, né? Agora, eu quero ouvir você, Igor. Joel, diga, nós vamos chamar a Isabela Alves, a nossa repórter no Observatório do Terceiro Setor. Fique à vontade, vamos chamá-la. Então vamos lá, Isabela. Muito bem, agora nós vamos... Primeiro, Isabela, tudo bem? Você está bem? Tudo bem. Seja bem-vinda ao nosso programa. Você tem as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor. Isso. Bom, a primeira delas é sobre a violência contra os povos indígenas. De acordo com o relatório do Conselho Indigenista Missionário de 2018 para 2019, houve um aumento em 16 das 19 categorias de violência contra os povos indígenas, que incluíam racismo, expropriação de terras e omissão do poder público. Outra notícia é de que o Brasil é o segundo país que mais compra agrotóxicos proibidos na Europa. Apesar desses produtos serem produzidos em solo europeu, eles são proibidos para uso na União Europeia e na Inglaterra, por evidências de que eles podem causar infertilidade, malformação, congênita e câncer, além de contaminarem a água e serem tóxicos para os animais. Para encerrar, nós temos a notícia de uma ONG que também construiu uma escola 100% sustentável em um complexo da periferia de São Paulo. Para isso, a ONG Magalô contou com a ajuda de 600 voluntários e utilizou 2,5 milhões de embalagens recicladas. Essas são as notícias da semana, e para ficar por dentro de mais novidades do Brasil e do mundo, basta acessar o nosso portal, observatoriotrisetor.org.br. Aí, essas foram as informações da repórter Isabela Alves. Você volta na próxima semana. Um abraço, até lá, Isabela. Um abraço, até lá. Igor, vivemos uma contradição constante na sociedade brasileira, né? Vivemos, Joel. Você fez uma análise bem interessante mesmo, né? Porque o Estado que estimula determinado comportamento das pessoas, ele acaba sendo, por meio de sua
falta de leitura, falta de diagnóstico correto, falta de receptividade das demandas reais da população, ele é o mesmo estado que impede que essas recomendações sejam cumpridas, né? Elas sejam cumpridas, e talvez o exemplo mais drástico que a gente possa de assistir é esse que vocês estavam debatendo agora, né? Ou seja, a questão relacionada à moradia. E aí nós temos um problema, Joel, que é pouca parte da imprensa, né, que como vocês dá espaço para esses problemas que tendem a ficar escondidos, né, porque são de populações tratadas como invisíveis pela elite, talvez, da sociedade, pelas grandes autoridades, ao mesmo tempo, que estão a reboque dos interesses, né, de grandes conglomerados econômicos. Então, o problema dessas pessoas, elas acabam sendo invisíveis, e essa hipocrisia, ela acaba acontecendo, né? E queria destacar, talvez dentro daquilo que a gente consegue acompanhar pelo IDEC, como eu disse um pouco antes, os dados de reclamações relacionados à energia elétrica, Joel, porque esse índice que eu falei no começo, ele revela exatamente esse problema. O que está acontecendo com as pessoas? As pessoas foram determinadas a ficar em casa. Vou fazer um relato porque, obviamente, ele não chega ao nível de violação da dignidade dessa questão da garantia da moradia, do lar mesmo, mas está muito relacionada à violação da dignidade de uma certa forma. Bom, então as pessoas são estimuladas a ficar dentro de casa. E em muitos lares, em muitos estados, as concessionárias, por regras do distanciamento social, né, e até mesmo para proteção dos seus empregados, seus trabalhadores, começou a fazer aquela leitura automática, a autoleitura, né? Ou seja, cobrou pela média. As pessoas que não enviavam os dados do seu consumo do seu relógio, e ninguém sabia disso, que tinha ou que podia fazer isso, acabou recebendo contas da fatura de energia por meio de um cálculo de uma média, né? Ou seja, a média dos consumos do ano passado, que obviamente não se equipara ao consumo de agora, que está todo mundo dentro de casa, né? Então é óbvio que as pessoas acabaram sendo cobradas num valor menor do que elas estavam consumindo. Só que as pessoas estavam de boa fé, elas não imaginavam, né, que haveria essa alteração, inclusive no consumo delas. Quando se reestabeleceu as leituras dos relógios pelas concessionárias, as concessionárias então cobraram este residual, ou seja, a diferença entre aquilo que ela efetivamente cobrou de uma média e o que as pessoas realmente consumiram naquele mês. E as contas duplicaram, em alguns lares triplicaram. As pessoas então correram para tentar parcelar essas contas, e as concessionárias estavam com os canais fechados de atendimento. E aí, Joel, durante um tempo, os brasileiros foram protegidos, como já Alexandre bem mencionou, algumas medidas boas vieram, né, como, por exemplo, em alguns estados, né, que o corte ficasse impedido. Ou seja, a ANEEL, durante algum intervalo de tempo, ela impediu os cortes, mas agora voltaram. Então, existem milhares, milhões de reclamações de consumidores que estão com dificuldade de pagar a conta de energia elétrica, dificuldade de negociar, eles querem pagar. A família quer pagar. Ela só está com dificuldade de pagar aquele valor no momento da pandemia, e as concessionárias estão aplicando o corte, né, para os inadimplentes. Esse Código de Defesa do Consumidor em relação a campanhas institucionais. Primeiro, claro, nós vivemos um momento excepcional de pandemia. Não foi explicado para o cidadão comum. Eu mesmo fui surpreendido aqui no meu apartamento por receber conta zero. Você vai pagar no próximo mês. Eu recebi umas 2 contas zero, porque não foi feita a leitura. Veio uma terceira conta alta, que eu achei exorbitante, paguei. Mas aí eu observei que outras pessoas, sobretudo na periferia dos grandes centros urbanos do país, sofreram imensamente, porque elas não cobraram nada, depois não explicaram isso, de que esse resíduo seria de uma média. Então, há uma lacuna no Código de Defesa do Consumidor em relação à explicação, a campanhas institucionais, de explicar para o cidadão comum as alternativas, como ele pode fazer, como ele não pode fazer, o que vai acontecer, sobretudo num momento como esse, de desemprego, de redução de salário. Não é verdade, Igor?
Sim, com certeza, Joel. E aí a gente pode destacar uma coisa. O Alessandro citou que a gente tem bons exemplos, é verdade, a gente tem bons exemplos de empresas que se comunicam muito bem, que se antecipam à solução dos problemas. Essas empresas que, na verdade, fazem talvez o básico de hoje, ou seja, se antecipar ao problema e se comunicam muito bem com seus consumidores e estruturam seus canais de atendimento para solucionar os problemas, é impressionante como elas disparam nos índices de boa reputação no mercado. É impressionante, né? Gente, claro que não vamos fazer propaganda, né, Joel? Aqui, mas é óbvio, a gente poderia citar algum número de grandes empresas que estão fazendo este bom trabalho. Elas se antecipam, elas estruturam seu background de atendimento de consumidores e elas se comunicam muito bem. Assumem até algumas causas, algumas agendas sociais nesse sentido. Mas isso é uma minoria, uma absurda minoria de gestores de empresas, né? São poucos líderes empresariais que estão vocacionados para isso, ou seja, não apenas para vender, para fazer um marketing de venda, mas também um antigo pós-venda, que, Joel, nada mais é do que cumprir minimamente o Código de Defesa do Consumidor. E a gente chega à absurda conclusão que no Brasil a melhor estratégia de marketing hoje para uma empresa É o se pós-venda. destacar é cumprir a lei, Joel. É cumprir a lei. Porque a desobediência da lei no Brasil é tão grande que aquele que cumpre a lei é admirado, né? Como um empresário de destaque, é admirado fazendo o básico, fazendo o mínimo, fazendo o obrigatório. Que é a É isso obrigação mesmo. dele, né? Cumprir a legislação. Não, Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram é @Observatório Três Setor, no Facebook é facebook.com/, Observatório Três Setor. Zé Alessandro, eu quero ouvi-lo. Você acredita que a justiça dará uma resposta adequada para as questões do país, sobretudo em relação ao Código de Defesa do Consumidor no pós-pandemia? eu acredito que sim. Só que é o que eu havia falado. Eu acho que você tem que, na verdade, você tem que instrumentalizar a população. O IDEC faz um trabalho excepcional aí com um trabalho nacional aí de conscientização e de defesa do consumidor. Eu acompanho a atuação, é uma atuação que realmente eu tenho que render muitos elogios. Mas você tem aí, na verdade, o que eu já disse, tem uma carência aí de digamos assim, de players que possam ajudar essa massa da população. Então, parte da busca pelo judiciário, eu acredito que ele vai dar respostas a isso, ela tem que vir por meio da conscientização da população. Aí você falou, pô, mas nunca fui informado disso. Cabe à empresa brasileira de comunicação veicular anúncios nacionais sobre essas questões, né? Nós temos aí essa obrigação, que obviamente nem sempre é cumprida, mas cabe a ela essa comunicação Olha à só, o Zé massa Alexandre de lembrou. consumidores brasileiros. Você lembrou muito bem, Zé Alexandre. O tempo passou rápido com vocês. Já quase 1 hora de programa. Eu tenho mais 5 minutos só. E eu quero as conclusões finais de vocês. Mas antes eu quero falar um minutinho com o Franklin. Franklin, olha, o Zé Alexandre levantou um assunto importante. Lembrando que os veículos de comunicação são uma concessão pública e, portanto, deveriam fazer, né, campanhas para esclarecer a população sobre seus direitos, né? Exatamente. Nós do Observatório, nós estamos com um projeto novo, Joel, que eu acho que é importante rapidamente registrar, que é o Observatório em Movimento, que é uma iniciativa que tem o objetivo de apresentar informações, dicas e sugestões de especialistas de várias áreas do conhecimento sobre como viver melhor nesta época de pós-pandemia. E rapidamente eu convido a todos e a todas que nos sigam em nossas redes sociais. No facebook.com/Observatório Terceiro Setor, no Insta, @Observatório 3 Setor e no YouTube, youtube.com/Observatório 3 Setor. Se der tempo, rapidamente pediria para eles falarem um pouco sobre o Black Friday, que vai começar o mês que vem, e o que o pessoal precisa ficar atento nesse minuto final de despedida deles. Claro, eu vou começar com você, Zé Alexandre, respondendo a questão final do Franklin. Os cuidados que devem ser tomados, isso é mais para o Igor, mas você, do ponto de vista do olhar do advogado, quais os cuidados e o que de mais importante você gostaria de deixar registrado, né, nesse nosso diálogo sobre os 30 anos do Código de Defesa do Consumidor? Acho que no Black Friday, os principais
preocupações por parte do consumidor tem que ser com relação à propaganda enganosa, a tentativas de venda casada, algo que o Igor vai explicar com mais cuidado, mas obviamente é um momento bom de compras, mas é um momento que realmente o consumidor pode não ser bem informado na relação comercial. E o que eu deixo na verdade, de considerações finais, eu acho que vai ao encontro do que o Igor falou. Eu acho que respeitar o consumidor hoje é um ativo intangível de cada empresa. A empresa que respeita o consumidor é igual respeitar normas de compliance, é igual fazer, como a Magazine Luiza fez, um programa de inserção do negro. Isso daí traz um valor intangível para a empresa enorme. E você pode ter certeza que as empresas que fazem isso, elas galgam os maiores espaços, os maiores índices de venda e passam a ser as líderes. Porque elas têm uma imagem junto ao mercado, junto ao consumidor, que é um stakeholder dela, é o acionista, o consumidor e o fornecedor. Tem uma imagem positiva e, tendo uma imagem positiva, ela vai vender mais. Então, o recado que eu deixo é: esses 30 anos houve uma evolução muito grande e eu acredito que houve uma conscientização do consumidor e também das empresas de quão importante é o respeito aos direitos do consumidor. Igor, suas considerações finais. Bom, Joel, o José Alexandre falou num ponto importantíssimo. Recentemente foi aprovado no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que ela está ainda para ser melhor implementada no Brasil. Quem está navegando pela internet começa a ver como os sites já estão se preparando começaram a ser mais respeitosos, né? Ou seja, quando a gente acessa o site, eles já estão começando a avisar: olha, eu vou coletar seus dados, se você não quiser, clique aqui, etc. E talvez corroborando com tudo que o Alexandre já falou, eu queria acrescentar o número de golpes e fraudes durante a pandemia de compras online também está enorme. Golpes antigos foram sofisticados e as pessoas precisam ficar muito atentas. Eu vou dar, Joel, uma dica para todos os que acompanham, né, o Observatório do Terceiro Setor, que talvez seja uma dica simples. No Brasil, toda empresa que opera em vendas online, ela é obrigada, por um decreto governamental, a informar no seu site o número do seu CNPJ, o nome da sua razão social, o seu telefone de contato e o endereço físico da sua sede. Ou seja, a empresa tem que provar com esses dados que elas existem. Muitos dos sites em que as pessoas depositam lá seus dados pessoais, seu cartão de crédito, seu endereço, seu nome, não informam nada disso. Não tem essas informações. Não tem essas informações. Significa dizer, fuja desse site. Pode ter a promoção mais interessante, mais barata, mas nenhum site, nenhuma empresa que não diz, né, não dá essas informações que você depois pode buscar na internet se ela existe mesmo, né? O site da Receita Federal é muito rápido, ou reclamações de outros consumidores. As empresas que não provam essas informações no seu site, elas não merecem a sua confiança como consumidor. Não deposite ali seus dados pessoais. Muito obrigado pela sua participação. Você vai voltar outras vezes aqui para a gente sempre esclarecer a população. É uma preocupação do Observatório garantir os direitos da população brasileira. O Observatório na Brasil Atual está terminando. Eu agradeço a presença do advogado José Alexandre Sanches e do Igor Brito, diretor de Relações Institucionais do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil Cidadão, sempre com assuntos importantes da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.